Aquela manhã começou com o tilintar dos sinos na igreja próxima. O som cortou o ar pesado do apartamento. Era um som tão familiar, mas naquele momento ele só trouxe um nó na minha garganta. Eu olhei para os rostos inocentes dos meus filhos, David e Luna, e o meu coração pareceu parar. O pequeno David mordia um pedaço de pão fresco, sua boca ainda manchada de manteiga, quando me lançou uma pergunta simples, mas devastadora. Mãe, quando vamos ter café com chocolate de novo? Como se um balde de água fria tivesse sido jogado em mim. O chocolate. Um luxo. E eu sabia que ele não entendia o peso daquelas palavras. O que eu vi foi o brilho de esperança nos olhos dele, ofuscado pela realidade que eu estava tentando esconder. Eu apenas sorri, mas a verdade pesava. Estávamos afundando em dívidas. 4.000 reais. Tudo que eu tinha havia desmoronado com a demissão. Enquanto eles brincavam, eu estava paralisada. Os sons da cidade se misturavam ao som do meu coração batendo forte. Sempre tão carinhosa e disposta a ajudar. O que ela diria? Lembrei de suas palavras gentis, como uma luz a brilhar em um túnel escuro. No passado, ela me encorajou a fazer bolos para vender. O calor do forno, o cheiro de açúcar e baunilha, tão reconfortante. Mas agora, tudo o que eu conseguia ver era a sombra da incerteza. Seria isso suficiente? Eu poderia sustentar minhas crianças assim? O céu ficou mais escuro. Uma nuvem pesava sobre nós. Mãe, a voz de Luna me trouxe de volta à realidade. Ela estava com um desenho que fizera na escola. Um sorriso lindo, mas quando olhei nos seus olhos, vi a preocupação. Ninguém deve carregar esse peso, pensei. Um ar diferente evaporou de mim. Eu precisava agir. Precisava recuperar o controle. Apenas 1 minuto, respondi. Minha voz ficou firme. Vou levar um bolo para vender. O que eu não sabia naquele momento era que essa pequena decisão poderia desencadear uma mudança que eu não poderia prever. A única certeza era que eu não podia deixar meus filhos sentirem a pressão que eu enfrentava. Peguei a bolsa e fiquei parada na porta, com a mão na maçaneta. Os murmúrios do prédio, os risos das crianças lá fora. Tudo isso me lembrou do quanto eu queria que eles continuassem sonhando. O sol estava se escondendo, enquanto eu dava os primeiros passos em direção ao desconhecido. Em meio a tudo isso, um homem apareceu na esquina, observando, mas eu não prestei atenção. O instinto me dizia para seguir em frente. Atrás de mim pedi mentalmente que eles não percebessem a dor que crescia em meu peito. Os bolos seriam apenas o começo. Eu precisava de um milagre. E quando cheguei até a Dona Gertrudes, encontrei algo que a vida me havia tirado. Esperança. Aquela manhã parecia um pesadelo, mas eu não podia me deixar abalar, enquanto eu respirava o cheiro doce da N. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele dia, tudo parecia pesado. O ar denso no apartamento, misturado com o cheiro dos bolos que eu tentava voltar a fazer, me deixava inquieta. Eu, Júlia, uma mulher de 34 anos, mãe dos meus preciosos David e Luna. Esses 2 pequenos eram a minha razão de viver, mas também a fonte de tantas preocupações. O sofrimento estava presente na rotina, como uma sombra que não me deixava em paz. Meus dias costumavam ser preenchidos com risadas e brincadeiras inocentes. Eu ainda me lembrava da época em que tudo parecia mais fácil. Fazia 1 ano que fui demitida de um emprego que por. Eu não tinha como explicar para ele o que realmente estávamos passando. Como falar para uma criança que os dias de café com chocolate haviam se tornado uma memória? A necessidade de ser forte tomava conta de mim. Eu não poderia deixá-lo sentir que estava me corroendo por dentro. As tardes eram ocupadas com brincadeiras improvisadas e acampamentos no sofá. Eu sempre procurava transformar qualquer momento em algo divertido, mesmo com pouco. Conversas animadas, jogos de tabuleiro e filmes em família se tornaram nosso novo normal. Eu guardava as minhas preocupações para mim.
tentando criar o espaço seguro para eles em meio ao caos financeiro. Meus sonhos de viagens, de oferecer uma boa educação, pareciam estar se distanciando. A cada dia que passava, eu me via afundando mais em dívidas, e o desespero começava a se instalar. Quando fui à feira no sábado passado, senti o peso dos olhares nas bancas. Clarice, a dona da frutaria, sempre tão gentil, estava atenta e eu percebi uma porção de sonhos não realizados era tudo que eu guardava no fundo de mim. Mas a vida seguia e eu precisava de um plano. Não podia deixar que a conta sem fim se tornasse meu destino. Lembrei então da dona Gertrudes, uma mulher que vira tantas dificuldades, sempre encontrando uma maneira de ajudar. Eu precisava da sabedoria dela, do seu brilho de esperança. Enquanto pensava nela, um novo ânimo começava a borbulhar dentro de mim. E se eu começasse a fazer bolos novamente? Era uma lembrança boa, revigorante. O calor do forno, o cheiro doce preenchendo o apartamento, aqueles momentos de calma em meio ao caos. Não só para vender, mas também como uma forma de alívio para minha mente. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida persistia. Seria o suficiente? Eu lembrava claramente dos desafios que enfrentei ao tentar vender os bolos antes. As críticas, as rejeições. Quase cheguei a desistir, mas a ideia de poder colocar um sorriso no rosto dos meus filhos, a esperança brilhando como as roupas da Luna espalhadas pela sala, com seu cheiro de doce infância. Pequenos momentos que traziam um brilho ao meu coração. Virei-me para os meus filhos, que riam e brincavam no chão. O mundo podia me desafiar, mas eu... Vamos fazer alguns bolos hoje? Perguntei, com um sorriso que escondia todas as dúvidas. O brilho nos olhos deles, a empolgação instantânea, me fez sentir que talvez, só talvez, encontrar um caminho seria possível. Mas então, enquanto eu me perdia em meus pensamentos, notei algo do lado de fora da janela, um homem parado na esquina. Ele observava, o olhar fixo no meu apartamento. Algo nele me deixou inquieta. Não consegui definir se era a maneira como ele parecia interessado ou se era outra coisa, uma sensação estranha e desconfortável que começou a se espalhar pelo meu corpo. Quem é aquele homem? Pensei, o coração acelerando. Ele parecia deslocado, como se soubesse algo que ainda não percebi. Uma sombra pairava no ar. O que ele queria? O que fosse preciso. E se aquele homem tivesse motivos estranhos, eu não o deixaria erodir a força que começava a florescer. Mas mais uma vez, um nó no meu estômago começou a se formar. O que ele queria de mim? As respostas pareciam perdidas em algum lugar distante, e eu estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava. Os bolos seriam só o início, e isso poderia ser apenas o começo de algo maior e bem mais desafiador. Acordar naquele apartamento simples, em meio à bagunça que as crianças deixavam, sempre foi um ritual. Eu me levantava antes de todos, ainda embriagada pelo sono, tentando colocar a casa em ordem antes de enfrentar o dia. O cheiro do café fresco era meu primeiro abraço da manhã. Sempre amei o momento em que a cafeína começava a fazer efeito. A vida parecia um pouco mais administrável enquanto eu olhava pela janela para ver o sol filtrando-se entre os prédios, desenhando sombras longas sobre a calçada lá embaixo. Era uma cena comum, mas que me trouxe tanto. Aqueles momentos de união eram a essência da minha felicidade. Naquela época, meu casamento era uma fonte de conforto. Diego, meu marido, sempre foi apoiador. Lembro das noites em que nos sentávamos no sofá após colocar as crianças na cama, conversando sobre tudo e sobre nada. Ele costumava trazer flores do mercado aos sábados, pequenas surpresas que eu sempre apreciava. Nossas conversas eram fáceis, recheadas de risadas e planos. Queria acreditar que éramos uma equipe sólida, enfrentando cada obstáculo juntos. Nos momentos bons, sentíamos que nada poderia nos derrubar. Mas, com o passar do tempo, comecei a notar pequenos fendas na nossa rotina, comentários sutis que deixavam um gosto amargo na boca. Certa vez, enquanto conversávamos sobre as finanças, ele disse: "Você não acha que talvez fosse melhor você voltar a trabalhar? Ter um emprego fixo traria mais estabilidade." Na época, segui em frente, ignorando o aperto que aquela frase deixou.
Trabalhar fora de casa sempre fez. O peso sobre minha consciência era sufocante, como se a vida estivesse tentando me afogar em um mar de insegurança. As economias em conta começaram a encolher. As contas a pagar gritavam: luz, água, aluguel. Como explicar isso para as crianças? Como conseguir um sorriso no rosto frente a tanta pressão? Diego, em seu dia a dia, parecia cada vez mais distante. Ele fazia horas extras, voltava tarde e, ao invés de se sentar aqui comigo, muitas vezes se jogava na cama, exausto. Nossas conversas passaram a ser mais curtas e frias. E começou a evitar o assunto do dinheiro, como se falá-lo tornasse tudo mais sombrio. Mas isso só intensificava meu desespero. Lembro de uma noite em que, cansada, perguntei se ele ainda acreditava em nós. Ele apenas olhou para a parede, como se as palavras tivessem evaporado. Aquela expressão me dizia que ele estava pensando em outra coisa, em outra vida. Conversas com amigos se tornaram uma fuga. Cada história ouvida era uma vitrine de vidas que tentando digitalizar o que eu poderia vender. Certa vez fiz geleias. Comprei frutas da feira e preparei tudo com tanto carinho. O rosto de David iluminou-se ao provar, e sua alegria momentânea me lembrava do porquê eu lutava. Mas à venda, chegava a sentir vergonha ao bater de porta em porta, pedindo a alguns vizinhos para comprar. Segui em frente, mesmo quando os olhares eram neutros, ou quando ouvi algumas críticas disfarçadas de preocupação. Lembro sobre aquela vez em que a Clarice, minha amiga da escola dos meus filhos, elogiou os bolos que eu fiz. Parecia genuíno, e eu me senti viva. Foi ali, naquele instante, que percebi que poderia transformar isso em algo maior. Mas cada elogio acompanhava uma expectativa. Os desafios eram muitos, e eu não tinha o apoio que precisava. Diego, mesmo com suas boas intenções, parecia não entender o que eu estava passando. Uma noite, ele chegou em casa mais tenso que o normal. Não quis me contar o que estava acontecendo, apenas lançou o medo de perder tudo aquilo me paralisava. O que aconteceu com o casal que sorria ao olhar para o futuro? O que estava causando essa distância entre nós? Eu sabia que algo estava mudando, mas a resistência à mudança é uma força poderosa. Por mais que nossa vida se tornasse um mar de contornos nublados, a esperança persistia como um farol distante. Decidi me agarrar aos pequenos momentos, como as risadas no parque e as canções que eu e Luna fazíamos no carro. O que eu não esperava era que, ao mesmo tempo em que tentava reconquistar a felicidade, a vida me preparava um golpe que eu não podia prever. Uma noite, enquanto David e Luna dormiam, vi algo piscando na tela do celular de Diego. Uma mensagem. Não pude evitar. Minha curiosidade foi mais forte que eu. Quando chequei, lá estava. Uma conversa com uma mulher que não conhecia. Palavras que cortavam como lâmina, mensagens que revelavam muito mais do que pudessem parecer na superfície. O que eu faria a seguir? O que significa? O coração pulsava rápido e uma onda de choque me atravessou. Parecia que o chão tinha se aberto sob meus pés. Segurando o celular, as mensagens estavam ali, claras e frias como um balde de água jogado na minha cara. A conversa entre Diego e aquela mulher estranha me marcou como uma cicatriz. Quando você vem me ver de novo, sinto tanto a sua falta. Cada palavra ecoava em minha mente, martelando incessantemente. Senti um nó na garganta. O que eu havia feito para merecer isso? O que ele estava pensando? A solidão que sentia se transformou em raiva misturada com tristeza. Não soube como reagir. Como enfrentar o homem que havia construído uma vida ao meu lado e agora parecia distante como um estranho. Aquela noite eu me sentei no sofá e esperei ele chegar. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. As risadas de Davi e Luna pareceram ecos distantes, como uma lembrança de tempos melhores. Olhei pela janela, vendo a luz da rua filtrando-se através das cortinas. Esperando que ele chegasse. Perguntas sem fim borbulhavam na minha mente. Quando Diego entrou, estava mais cansado do que o normal. Jogou a bolsa em um canto e caminhou até a cozinha sem me olhar. O ambiente estava tenso e eu sabia que aquele seria o momento. Precisamos conversar, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele parou,
Virou-se para mim e, por um instante, uma sombra de medo em seu olhar. Sobre o que, Júlia? Ele respondeu, forçando um tom despreocupado, mas eu percebi o tremor em suas mãos, como se estivesse em um campo de batalha que não esperava. Sobre você e essa mulher. Ele congelou. O silêncio se estendeu como uma corda prestes a arrebentar. Em seu rosto, eu não consegui ler o que me oferecia. Defensivo? Tenso? O que eu mais queria era que ele dissesse algo, que explicasse, que se importasse. Mas parecia que ele só pensava em se proteger. Sobre o que você está falando? Disse ele, esfregando a nuca, um gesto que conhecia bem. Sempre o fazia quando se sentia encurralado. A raiva crescia dentro de mim, uma chama voraz, e frustração boiava na superfície. As mensagens, Diego. Eu vi as mensagens. Ele não disse nada. Então, ele desviou o olhar, como se a verdade fosse algo que pudesse evitar. Você tem que me ouvir. Ele começou. Mas eu não quis mais ouvir. Um rolo de sentimentos me acometeu, e as lágrimas ameaçavam escapar. Você não me disse a verdade. Empacaste essa história. A voz ficou embargada, mas não parei. E eu me esforcei tanto para manter tudo aqui, para ser forte para nós, para os nossos filhos. A indignação brotava, e eu não conseguia controlar as palavras. Isso é o que eu recebo em troca? Um amor que se esvai como água entre as minhas mãos. Eu não estou com ela. É uma amiga, Júlia. Você sabe que o trabalho... Tudo isso é estressante. Sua voz soava fraca, sem sinceridade. Havia algo tão vazio em suas palavras que só aumentava a angústia que sentia. Você não percebe como eu estou lutando para dar o melhor a você e às crianças? A última coisa que eu quero é que você ache que eu estou te traindo. Mas eu não conseguia ouvir. Era como se aquela mesma voz que um dia me trouxera conforto agora soasse como uma canção distante. Uma parte de mim queria acreditar, mas não conseguia mais confiar. Sentia desconfiança corroendo por dentro, como uma bolha prestes a estourar. Precisava me manter forte, precisava fazer algo. E o que eu faço agora? Tulisa, com um nó na garganta. Você sabe que não existe nada entre vocês? Que você nunca pensou em sair, em me deixar, em deixar as crianças? Senti o peito apertar e cada palavra pesava como uma pedra solta no estômago. A expressão nele começou a mudar. Eu sabia que ele estava lutando com seus próprios demônios. Apenas me ouça, por favor. Eu estava confuso. Sinto que sou um péssimo marido, um pai que não está à altura. Estava apenas buscando alguém de quem eu pudesse falar, ele respondeu. O pavor no seu olhar me prendeu. Queria acreditar no que ele dizia. Mas enquanto isso acontecia, percebi que ele estava mais concentrado em si mesmo do que em mim ou nas crianças. A conversa girou em círculo, e a sensação de estar presa em um turbilhão agarrou-me. A expressão dele traía uma verdade que eu não queria enxergar. Ele estava simplesmente se esquivando da dor. O peso das minhas inseguranças parecia me afundar a cada instante. Meus pensamentos rondavam tentando organizar um plano de ação. Mas tudo o que eu queria era que ele se voltasse para mim. Quando fui me afastando, quando comecei a me proteger, ele tentava me puxar de volta. Mas em meio a essas tentativas, algo dentro de mim decidia que não aceitaria mais isso. Fui até os quartos. David e Luna estavam dormindo, serenos e despreocupados, como se nada estivesse acontecendo. Aquela visão fez meu coração apertar. Eu me lembrei de cada risada, de cada momento antes de tudo isso. A vida deles, a nossa vida, estava dependente de decisões que eu teria que tomar. Um desfecho que precisava acontecer. Pensei que talvez eu fosse forte o suficiente para superar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim gritou para não ignorar a verdade que eu estava percebendo. O que tudo isso significava? Havia algo maior por trás das palavras dele? A semente da dúvida tinha brotado e não parecia que saber a verdade seria um alívio. Enquanto me lembrava da conversa, algo na minha mente começou a me advertir. Esse comportamento de Diego não era novo. Eu já havia notado pequenas. Olhei e vi uma mensagem vinda de um número desconhecido. O
coração pulsei acelerado. Era algo que eu não poderia ignorar. Meus dedos hesitaram, mas a curiosidade superou a cautela. Abri a mensagem. Oi, Diego. Estava pensando em você. Quando vamos nos encontrar novamente? Estava ansiosa para saber como você está. Era tudo o que eu precisava. Meu estômago revirou. A prova de que não era apenas uma fase. Algo realmente estava acontecendo. Olhei pela janela novamente. O mundo parecia tão longe. A chuva começou a cair, cada gota batendo contra o vidro de forma rápida e invisível, como se estivesse me alertando. O que eu faria agora? A noite parecia mais escura e a sensação de traição queimava como ácido em mim. Eu ainda sentia um misto de amor e desprezo. Não conseguia mais ignorar. Essa não era só uma fase, mas o começo de algo muito maior que eu precisava enfrentar. Algo que me desafiaria de formas que eu não poderia imaginar. Os próximos dias seriam cruciais. Eu precisava resolver isso, como mãe, como mulher, como a que ainda acreditava no amor. Ficaria só me perguntando o que fazer a seguir? Sabia que não poderia mais ser a mesma pessoa. Estava em uma encruzilhada e, ao mesmo tempo, o impulso de agir crescia. O que mais eu iria descobrir nessa trama de mentiras? Uma nova realidade se aproximava, e aquela jornada acabaria por mudar tudo. Aquela noite parecia interminável. Eu sentia meu coração pulsar em um ritmo frenético. A mensagem do celular queimava na minha mão. O que eu ia fazer agora? Eu olhei para a tela mais uma vez, como se apenas observá-la pudesse mudar a mensagem. Mas era real, ali estava a prova. Diego, meu marido, se escondendo atrás de palavras vazias, enquanto eu lutava para manter tudo de pé. Eu precisava de respostas. Com mas não agora. Ah, não. Eu não queria agir por impulso. Um grito de dentro de mim pedia que eu colocasse tudo em pratos limpos, mas eu precisava de uma estratégia. Precisava ser mais esperta do que ele. Levantei e fui até a cozinha. O cheiro do café que fiz antes de tudo isso começava a se dissipar, mas o aroma da manhã já estava se aproximando. A luz da cidade atravessava as janelas, criando sombras inquietantes. David e Luna ainda dormiam, alheios a tudo. Eu sorri ao pensar neles, meu porto seguro em meio à tempestade. Mas isso também me lembrava que eu tinha que ser forte. Não poderia deixar que meu mundo desmoronasse. A noite estava quieta, mas minha mente estava uma verdadeira bagunça. Pensei em Diego, o homem que eu amava, com quem construí uma vida e sonhos. Como ele pôde se tornar alguém que eu não reconhecia? A frieza naqueles textos me cortava como um vidro afiado. Oi, Diego, estava pensando em você. Quando vamos nos encontrar novamente? Isso ecoava na mim. Como ele pôde? Como ele se atreveu a jogar com meus sentimentos e com nosso lar? Respirei fundo e fui para a sala. O laptop estava lá, parado, como se estivesse me esperando. Liguei-o e, em vez de seguir pela web e me perder em distrações, fui direto ao ponto. Fui às minhas mensagens e, com um nó na garganta, procurei o que já sabia que encontraria. Eu tinha que ter certeza. Não poderia me deixar levar por suposições. A verdade tinha que ser irrefutável. Com as mãos trêmulas, abri nossas conversas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um arquivo que ele recebeu recentemente. Nota fiscal. Viagem para São Paulo. Meu coração disparou. Uma viagem? Para onde? Isso não fazia parte dos nossos planos. Aquelas eram as pequenas coisas que eu começava a notar. Aquelas pequenas histórias que ele sempre tentava esconder. Atrás da tela, algo começou a se formar em minha mente. A necessidade de entender, de conectar os pontos. Pesquisei mais. O histórico de buscas dele não era bom, misturado a sites que nunca imaginei ele visitar. Uma sala fria se formou ao meu redor. O sentimento de traição começou a ser mais do que palavras. E então encontrei uma conversa marcada como confidencial. Clicando, uma onda de raiva me invadiu. Conversas íntimas, planos, promessas, como se ele estivesse vivendo duas vidas. E eu? Eu estava aqui, acreditando que tudo estava certo.
As mensagens eram datadas de semanas atrás. Eu já estava me perguntando havia quanto tempo isso acontecia. Perguntei a mim mesma se sempre for assim, se eu sempre estive tão cega para a realidade. Eu não sei se consigo ficar longe de você. Tem sido tão difícil. O que eu tinha que dizer a ele agora? Como era possível que o homem que eu conheci se escondia sob essas palavras? As evidências começavam a se acumular. A frieza de Diego certamente não era desse jeito. Lembrei de tudo que ele diria sobre ser honesto, sobre como o amor vê. Cada palavra se tornava um veneno em mim. Senti como se estivesse me afundando em uma maré de dúvidas. Mas uma fraqueza não iria me abalar. Com um último respiro, decidi não confrontá-lo ainda. Eu precisava ser esperta. Aquilo era uma guerra silenciosa e eu estava decidida a vencer. Eu precisava de mais provas. Fui até o meu celular novamente e criei uma nova mensagem. Minhas mãos eram ações e meus dedos pareciam ativos enquanto escrevia um texto casual, apenas uma simples pergunta, para vê-lo reagir. Oi, amor, como foi seu dia? A mensagem foi enviada e uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Eu me perguntava se ele iria responder ou ignorar, mas sabia que a decisão dele seria crucial. Estava em um jogo de xadrez e eu precisava controlar cada movimento. Enquanto esperava, minha mente não parava. As mudanças que eu estava prestes a fazer se deram conta de que se eu quisesse proteger meus filhos, eu precisaria agir. Não poderia deixar que essa situação se esse. O que eu faria a seguir? Que provas eu ainda precisava coletar? Havia muito a ser feito e nada poderia ser deixado ao acaso. Os minutos passavam devagar, quando finalmente recebi a resposta dele. Foi bom, amor. Trabalhei muito, mas estou de volta agora. Por um lado, a frase parecia inofensiva, mas para mim tocou um tom de desespero. Eu sabia que para ele, a verdade ainda estava escondida sob camadas de mentira, e eu seria a única a ficar de pé. O sorriso que se formou em meu rosto enquanto digitava de volta não era genuíno. Era apenas uma máscara, um reflexo do que eu queria que ele acreditasse. Ótimo, estou ansiosa para te ver. Quero conversar sobre a viagem de verão dos crianças. A ideia de planejar uma viagem, de criar momentos felizes mesmo com minha vida desmoronando, me deu uma força inesperada. Pensar nos meus filhos sempre me deu coragem. Seria tudo diferente em breve. Quando olhei para a janela, a luz da manhã começava a entrar, cortando as sombras. Era como se eu estivesse renascendo, pronta para lutar por tudo que era importante. Todo o amor que eu compartilhei com Diego estava se transformando em estratégia. Não se tratava mais de amor, mas de controle. Eu seria a arquiteta do meu próprio destino. Saí da janela e, em vez de me deixar dominar pelo desespero, eu absorvia a força que o desconhecido me oferecia. O homem que eu amava, o pai dos meus filhos, agora se tornava uma ameaça, e eu não iria deixá-lo vencer. Com as informações que tinha, eu começaria a registrar aquilo tudo em um espaço seguro, como uma reserva de armas. Eu precisava de um lugar para guardar tudo isso. O meu ciclo de confiança estava se quebrando. Olhei de volta para David e Luna, ainda dormindo, embrenhados em sonhos despreocupados. Era neles que eu precisava focar. Eu precisava ser forte, e eles mereciam isso. E ao passo que tudo se desenrolava, uma ideia brilhou em minha mente. Descobri que Diego provavelmente não estava sozinho nessa. Ciel atravessaria os próximos dias como uma sombra, enquanto ele se achava no controle. A certeza de que o jogo estava apenas começando me trouxe uma onda de satisfação. Eu estava prestes a virar tudo. Ele ainda não fazia ideia de que eu tinha os dados e que em breve seria a hora de agir. O próximo movimento seria meu. O plano estava se formando e eu sabia que a luta valeria a pena. O que eu não esperava, no entanto, era o que estava reservado para mim nos dias seguintes. A vida tinha seus próprios planos, e essa mudança estava apenas prestes a começar. Aquela manhã tinha um gosto amargo. O sol estava forte e iluminava cada canto do apartamento, mas eu não sentia a luz. Minhas mãos tremiam enquanto eu preparava o café da manhã. Os cheiros conhecidos da cozinha mal conseguiam trazer conforto.
Olhei para o relógio e percebi que o dia havia começado, mas a sensação dentro de mim era de uma tempestade prestes a se instalar. Dave e Luna acordaram felizes, sem perceberem o peso que era a única opção. Vamos fazer panquecas? Perguntei, tentando trazer um sorriso aos meus filhos. O olhar de David iluminou-se, e por um instante tudo parecia normal. Enquanto eles se empolgavam, meu cérebro corria em 1 milhão de direções. Eu não podia falhar. Precisava criar um plano para descobrir a verdade sobre Diego e proteger meus filhos. Enquanto o café fritava na frigideira, saquei meu celular. Havia várias mensagens que eu ainda precisava observar com calma. Assim que terminei de preparar as panquecas, sentei à mesa e tentei agir naturalmente. Olhei para meus filhos enquanto examinava as mensagens. Concentrei-me em cada palavra, cada frase. Precisava entender o que estava acontecendo. E essa mulher não era minha amiga. Essa mulher era uma ameaça. Quais são seus planos hoje, mamãe? Perguntou Luna, a voz doce e curiosa. Eu a olhei e sorri, tentando esconder minha tormenta interna. Eu pensei em organizar algumas coisas em casa. Você sabe, As palavras saíram naturalmente enquanto me movia entre os papéis na mesa, ocultando a angústia. Abrindo documentos do passado, joguei algumas contas em uma pilha na mesa. Elas representavam um emaranhado de desespero, mas preciso parecer leve. Afinal, as crianças não deviam saber, nunca. Naquele dia, meu primeiro objetivo era começar a reunir provas discretamente. Amélia, uma amiga de confiança, sempre esteve ao meu lado. Falei com ela ao telefone e combinei um encontro. Amiga, representa para mim uma coisa, só você. Cada palavra que saía da minha boca soava pesada. O local escolhido foi um café próximo da escola. Olhando ao redor enquanto caminhava, tentei respirar fundo. O aroma do café acabado de fazer me envolveu e trouxe um leve conforto. Ao entrar, pude ver o jeito relaxado e acolhedor de um cafezinho familiar. Trabalhar ali pareceu a melhor ideia. Os barulhos ao meu redor me faziam sentir que havia vida fora da minha angústia. Sentei-me em um canto, de costa. Perguntou ela com um tom de voz suave. Comecei a abrir meu coração para ela e a cada palavra, a tensão parecia desaparecer um pouco. Ela pedia que eu contasse, mas com calma, e eu sentia que precisava me abrir. É sobre Diego. Eu vi mensagens, um contato com outra mulher. Eu disse, a voz tremendo. A cada frase, a dor aumentava. Eu estou coletando informações. Eu preciso que me dê provas. Ele deve ter algo a esconder. Fui sincera e honesta. E sabia que focar agora poderia ajudar a clarear minha cabeça. Amélia ouvia com atenção. Ela sempre foi uma amiga incrível. Acha que ele te trai? Ela perguntou. Mas isso soava mais como uma afirmação. Júlia, você precisa ter cautela. Esse tipo de situação pode ser perigosa. Eu assenti, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Enquanto conversávamos, decidi que seria a hora de agir. Preciso registrar tudo em um papel. Fotos, tudo. A ideia me fazia sentir mais forte. Amélia prometeu me ajudar com o que fosse necessário. Combinamos de ir juntas ao supermercado para comprar suprimentos essenciais e garantir que eu teria o que precisasse. Nos dias seguintes, mudei meus hábitos, tornando-me uma sombra silenciosa dentro de casa, quase um fantasma. Enquanto Diego se envolvia em suas tarefas diárias, a tensão me fazia agir. Colhi pequenos detalhes, como recibos e mensagens. Iniciei gravações de conversas, discretamente. Quando ele falava ao telefone, eu fingia estar ocupada, mas na verdade segurava a respiração, prestando muita atenção. Dava um passo de criar um dossiê que pudesse me ajudar. Lembrei de um dia, enquanto David e Luna estavam na escola, eu finalmente criei coragem e fui para a sala dele. O computador estava aberto e tudo parecia tão inocente. Olhei ao redor. O clima estava tenso, mas eu precisava. A intrusão parecia necessária. Fui até o histórico do navegador. Cada clique. A sequência de palavras era claramente traiçoeira e não deixava espaço para dúvidas. Eram planos, datas e promessas. A respiração ficou curta e eu parei de procurar. A realidade estava feita de fragmentos, mas não era hora de ficar paralisada.
Eu tinha que agir. Quando Diego estava prestes a chegar em casa, organizei os recibos e até fiz cópias. Coloquei tudo em um envelope discreto que guardei em uma caixa de sapatos. Ele não perceberia. Alguma coisa em mim alimentava a ideia de que eu não poderia deixar que isso ficasse impune. Eu precisava de um advogado. Porém, como faria isso sem que ele desconfiar? Usei uma conta de e-mail anônima que criei dias antes. Fui em busca de referências, e quanto mais pesquisava, mais o medo aumentava. Eu sabia que cada movimento tinha que ser preciso e perfeito. Encontrei um advogado que parecia respeitável e compreensivo. Marquei uma consulta. No caminho para o escritório do advogado, um frio percorreu a minha espinha. O que eu estava? Comecei a imaginar as consequências, o que Diego achara quando descobrisse que eu estava ciente de sua traição. Desci do ônibus e procurei por um café ao lado do escritório. Precisava clarear a mente. As pessoas passavam apressadas e eu me sentia como se estivesse presa em um filme onde todos estavam seguindo em frente. Eu só estava parando. Olhei rapidamente uma mensagem de Amélia. Tem certeza de que você está pronta para isso? Respirei fundo. Era um risco, mas era um risco que eu precisava correr. Na consulta verifiquei cada detalhe. O advogado me fez várias perguntas, e a cada palavra dele, uma sensação de alívio crescia dentro de mim. A ideia de ter alguém ao meu lado, alguém que entendia a gravidade da situação, me deu um pouco de força. A conversa se estendeu, e eu comecei a organizar documentos que poderia usar como provas. Ele me ajudou a ver que era possível lutar, mas a realidade desse plano logo voltou a me assombrar. Saí do escritório com um nó na garganta. O que aconteceria se eu falhasse? O pensamento me atingiu como um soco. Quando cheguei em casa, a luz estava acesa e eu consegui ouvir a música que Diego ouvia da sala. Chamei Luna e David, tentando agir normalmente. Os risos e músicas aumentaram, mas dentro de mim uma tempestade. Diego sorriu quando entrei, mas eu consegui desviar o olhar. Então, enquanto ele falava sobre o dia no trabalho, minha mente voltava à sua outra vida. Pude ver seu olhar desatento. Meus instintos começaram a apitar e a necessidade de proteção aumentava. Os dias passaram e logo percebi que ele estava mais alerta. A maneira como ele olhava para mim, como se estivesse tentando ler cada movimento, me deixava inquieta. Um dia, enquanto eu preparava o jantar, ele largou o celular na mesa e eu cobri meu medo. Olhei rapidamente para a tela e vi uma mensagem piscando. Aquela mesma mulher. O coração acelerou e a vontade de gritar crescia. Ele sorriu, mas a preocupação dele era transparente. O quê? Mas havia algo em seu olhar. Uma sombra. Ele começava a desconfiar que eu sabia demais. Algo em mim estremeceu. Eu sabia que os próximos dias seriam cruciais. A verdade estava prestes a se revelar, e eu só esperava que eu estivesse preparada. E então, quando tudo parecia quase correr como eu pensava, a noite caiu e eu estava na cama, reflexiva. Meu plano tinha iniciado, mas aquelas sombras que eu via nos olhos de Diego começavam a se intensificar. O peso da mentira que ele carregava também me afetava. O que viria a seguir? Eu estava prestes a dar o próximo passo, mas algo me dizia que a tempestade estava se formando com ainda mais força, e eu já não podia ignorar que a escuridão estava se aproximando. Aquela manhã começava com uma carga de tensão. O ar na sala estava pesado, como se eu estivesse respirando através de um pano molhado. Sentei no sofá, as mãos tremendo de ansiedade. As mensagens ainda estavam gravadas na minha mente. Eu sabia que precisava agir. Não só. E eu precisava proteger o que restava da nossa família. O dia tinha que ser especial, um momento decisivo. Combinamos um jantar em família naquele fim de semana, algo simples, mas festivo. Convidei meus pais e alguns amigos próximos. Era a chance perfeita para expor a verdade. O coração batia forte enquanto eu planejava cada detalhe. O que eu não sabia era o quanto aquela noite mudaria tudo. Na quarta-feira, enquanto preparava a lista de compras,
A imagem da mulher mencionada na mensagem perfurava minha mente como um prego. O nome dela ecoava, e eu não conseguia parar de pensar quem ela era. Um passo de cada vez. Mantive meu foco. Fui ao mercado com as crianças, tentando transmitir normalidade enquanto a adrenalina pulsava em mim. Escolhi ingredientes para o jantar, mas a mente corria em outra direção. A semana passou rápido. Cada dia era uma luta entre a verdade e a dor. Os olhares de Diego estavam cada vez mais pesados. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Ele nota. Mas não me deixaria ser intimidada. Naquela noite, tudo viraria de cabeça para baixo. Na sexta-feira, o clima estava leve. Enquanto preparava o jantar, eu sentia uma mescla de nervosismo e empolgação. Na mesa, arrumei tudo com cuidado. Coloquei velas, flores e preparei os pratos coloridos. Queria que todos sentissem a felicidade que, por um momento, ainda existia na nossa família. Mas dentro de mim, havia uma tempestade prestes a se soltar. Meus pais chegaram primeiro. O sorriso deles me deu um pouco de conforto. David e Luna correram para os avós, cheios de alegria. A mesa estava finalmente pronta. Eu respirei fundo e fiz o meu melhor para agir normalmente. Diego chegou logo depois. Porém, seu olhar encontrou o meu. O calor da verdade era palpável. O jantar começou. Conversas alegres, risadas e o cheiro da comida enchiam a sala, mas eu não conseguia me desconcentrar. Cada garfada que eu dava era um desvio da verdade que eu estava prestes a revelar. E conforme o tempo passava, a tensão aumentava. Finalmente, quando a sobremesa foi servida, um silêncio começou a se instalar. Esse era o momento. Um nó na garganta começou a me apertar, mas eu sabia que não era hora de hesitar. Olhei ao redor da mesa, vi a confiança de meus pais e o jeito carinhoso de meus filhos. E respirei fundo. Era o meu momento de coragem. Obrigada a todos por estarem aqui. Eu comecei. A voz estava firme, mas a mão tremia. Eu tenho algo importante para compartilhar. Os sorrisos foram se desvanecendo, criando um ar de expectativa. Senti meu coração disparar. É sobre Diego. Ele olhou surpreso. Uma expressão de desconfiança se instalou em seu rosto. Júlia, não é hora para isso. Ele tentou interromper. Mas as palavras já estavam soltas e eu não poderia parar. No ano passado, algo se quebrou. O que nós construímos, a confiança. Eu encontrei mensagens. Conversas suas com outra mulher, eu disse, o coração acelerando. O ar estava pesado e eu vi a cor do rosto dele sumir. Ele parecia em estado de choque, incapaz de se defender. Essa mulher, Diego, você estava planejando encontrá-la. Você estava me traindo. Minha voz aumentava. Reuni todos os fragmentos e coloquei-os sobre a mesa. A evidência estava feita, e eu não iria deixar que ele se escondesse atrás de palavras vazias. Enquanto isso, os olhares daqueles ao meu redor estavam presos em nós, uns surpresos, outros em choque. Você não tem provas disso. Você não sabe o que está dizendo. Ele respondeu tentando manter a calma, mas sua voz tremia. O semblante dele passava de descrença para pânico. A sala estava em um silêncio constrangedor. Meus pais trocavam olhares de incredulidade. Eu recaí. Por favor, não faça isso aqui, implorou Diego. Mas a minha determinação só crescia. Eu não iria permitir que ele se safasse. Eu puxei meu celular e mostrei as mensagens na tela. Aqui estão suas palavras, Diego. Aqui está tudo o que eu encontrei. As mensagens na tela queimavam as retinas dele. Eu podia ver a realização de seu erro, o desespero em seus olhos. Um turbilhão se formava. Algumas pessoas começaram a murmurar. Como você pôde, cara? Isto é ridículo. Uma voz no fundo se levantou. Eu mal percebi que era meu irmão, protestando em estado de choque. O golpe tinha sido duro, e agora a pressão aumentava. A sala se encheu de murmúrios, vozes se intercalando. Insensato, Diego. Outra pessoa disse. Essa vez entre meus amigos. O tumulto cresce em uma onda inesperada. Eles não podiam acreditar no que ouviam. Um apoio inesperado emergia, como uma onda de empatia e solidariedade discretamente invisível, mas poderosa. Eu só queria apoio.
e você simplesmente me deixou do lado. Diego gritou, a bandagem sendo tirada de um ferimento exposto. Ele estava começando a perder o controle. Você está jogando tudo ao vento, repeti ninhamente. Aquele era o momento. Não é você quem decide como eu processarei isso. Às vezes a verdade é mais poderosa que as mentiras que você criou. A sala estava tensa. Meus pais estavam em estado de choque, mas eu vi o orgulho em seus olhos. Um impulso de coragem me invadiu. E então, em meio ao caos, uma pergunta emergiu. Estava nessa há quanto tempo? Há quanto tempo você esconde isso de nós? Ele gaguejou, incapaz de reunir uma resposta clara. As palavras escapavam como areia entre os dedos. E como se os muros que ele construiu fossem só uma fachada, a verdade transbordava. Se você estava tão certo de ser o homem desta casa, por que tem que esconder? Por que você traiu os nossos filhos? Eu questionei. A situação cresceu e o círculo parecia se apertar em torno dele. Quando finalmente ele tentou se defender, já era tarde demais. Eu não podia mais ignorar o abandono a que ele me propôs. As vozes dos presentes começaram a encorajar a minha posição. Você não pode simplesmente ignorar as ações que teve, Diego. Você causou isso. Ouvia murmúrios de apoio se elevando. Havia agora um rugido no ambiente. O calor da vitória me enchia. A fúria gerada do apoio me fazia crescer como mulher. Era uma força coletiva. Eu não serei mais a mulher que você deixa em segundo plano. Sou mais do que isso. Sou a mãe dos meus filhos. Eu gritei, me erguendo com um peso que agora parecia leve. Mas em meio a todo esse clamor, uma nova voz interrompeu. Era alguém da família de Diego, uma prima que apareceu do nada. Isto é uma loucura. Vocês não podem fazer isso aqui, ela acusou. O olhar dela era de julgamento, e percebi que havia pessoas que ainda não tinham se decidido. Mas isto é nada além da verdade, eu defendi. Mas a voz dela ecoava, carregando as suas convicções erradas. Você não pode fazer isso por conta de um momento de fraqueza. Isso destruirá todos vocês, ela exclamou, levantando os braços como se tentasse afastar um ataque. E naquele segundo, a ambição de ser escutada se transformou na necessidade de confrontar. Ninguém falava. O silêncio estava presente. Era minha chance de reafirmar o que era meu. O olhar dos meus filhos se fixou no que estava prestes a ver. Está errado. A verdade vai prevalecer. Ninguém deve ter medo de me expor assim. Isso só revela quem realmente você é. Eu não hesitaria. A pressão estava tão intensa. A atmosfera se tornava insuportável. E se ainda havia algo não dito, eu precisaria descobrir. Algo dentro de mim indicava que essa não seria a última palavra. O que mais estava por vir? Havia muitas verdades que precisavam ser reveladas, e eu estava apenas começando. Eu sabia que a batalha apenas iniciava. A reação de Diego ainda permanecia um mistério. Enquanto a sala se tornava uma tempestade de emoções, me vi diante do desconhecido. O que viria a seguir? Eu não tinha resposta. Mas o que eu sabia era que este era o meu momento de brilhar. Não ia recuar. Nas sombras, nova briga estava surgindo, uma que finalmente me destrancaria novamente. Eu ainda podia sentir o eco da minha própria voz, a verdade exposta como um grito na sala. As reações ao meu redor eram intensas. Meu irmão estava em choque, meus pais com olhares confusos, e os amigos se lançavam murmúrios rápidos e preocupados. Diego parecia um fantoche, um homem que tinha muito a perder e ao mesmo tempo nada a defender. O jantar, que deveria ser uma comemoração, transformou-se em um tribunal. Vi. Eu sabia o que aquele desfecho significava. Tudo mudaria e não só para mim. A vida de Diego estava prestes a desmoronar junto com as lágrimas que o ocultava. No caos da sala, algumas pessoas se levantaram. Isso é terrível, Diego. Como você pôde fazer isso com a Júlia? Uma amiga próxima de nossos tempos de faculdade. O apoio que sempre procurei agora me chegava de onde eu menos esperava. Essa pequena chama de solidariedade aquecia meu coração. Diego, a revelação pesando sobre seus ombros, começou a balbuciar uma série de desculpas. Eu não a amo. Foi um erro. Foi só uma fase.
A voz dele estava quebrada, quase implorando por compreensão. Mas eu estava longe de sentir compaixão. Como podia querer que alguém visse suas falhas como humanas? Como se isso justificasse suas traições? Erro? Isso não é só um erro, Diego. É uma escolha. Eu gritei, sentindo cada palavra como se fosse uma facada no fundo do meu ser. Como você pode olhar para seus filhos e se sentir um homem? A sala ficou morta em silêncio, a tensão pairando no ar. Um primo de Diego, confuso e nervoso, começou a fazer perguntas. O que mais você escondeu, Diego? A pergunta parecia lançar uma bomba ainda maior. Todos queriam saber. Eu também. O que mais ele estava escondendo? Havia mais segredos em cada canto daquela sala. Ouvindo palavras de acusação, vi Diego recuar. A fragilidade dele nunca foi tão aparente. Olhei para minha família. A ofensa na expressão deles era visível. Eles estavam ali, não apenas para apoiar, mas para se proteger de uma mancha que poderia afetar também a reputação deles. Aquela palavra mágica, a traição, reverberava entre nós. Já não era mais apenas sobre nós, mas sobre todos que nos cercavam. Enquanto Diego gaguejava tentativas de se defender, não pude deixar de sentir uma onda de orgulho em. Finalmente eu havia quebrado o ciclo de silêncio. O peso que eu carregava por tanto tempo estava agora exposto como uma ferida aberta, mas já começando a cicatrizar. Eu não deveria me sentir assim, mas era liberador. As vozes começaram a aumentar, um debate fora de controle se formava. Olhares se trocavam, as pessoas estavam avaliando, tomando lados. Ele não é confiável, não pode ser, dizia um amigo meu, e eu percebi que muitos que estavam ali eram amigos, mas amigos de Diego, não meus. O que eu não sabia era que para alguns, meus traumas não eram histórias pessoais, mas apenas mais um atrativo de fofoca. Luna e David estavam na cozinha com os avós, alheios a tudo isso. Tentei me concentrar neles. Queria que continuassem a se sentir seguros em meio à tempestade. Essa era a coisa mais importante agora. O que eu não esperava era que a batalha verdadeiramente começava a ser travada. O funil de apoio que parecia se abrir também teria suas consequências, no meio de todas. Aquelas palavras eram um bálsamo, uma certeza de que, ao menos naquela sala, havia um apoio genuíno. Mas a dúvida ainda queima. Quem estava realmente ao meu lado? Quando a situação finalmente começou a se acalmar, vi Diego se afastar, escorregando para longe da atenção. Ele não queria que eu o visse nesse estado. Mas era assim que eu queria que ele ficasse, envergonhado. Aquele homem que costumava ser meu parceiro estava agora se tornando um estranho. Acho que você precisa ir, eu disse, com uma calma que era quase assustadora, olhando diretamente em seus olhos. Aquela não era mais a minha vida. O que quer que acontecesse a partir daquele momento não era mais sobre nós. Era sobre mim. E a ideia de que eu poderia começar de novo era uma luz no fim do túnel. Mas as consequências não surgem facilmente. Colhi cada olhar avaliador que se voltava na direção de Diego e um em particular se destacou. O olhar satisfeito de sua prima, uma mulher que sempre teve alguma má vontade pela... O deslizar de suas palavras tinha um gosto amargo. Eu sabia que aquelas palavras seriam um eco em muitos corações. E isso me atingiu como uma enxurrada. O que aconteceria agora que a máscara de Diego fora retirada? A conversa boa poderia entrar na casa de alguém como um fantasminha, uma sombra que parecia projetar-se mais do que deveria. Nos momentos seguintes, as pessoas começaram a se dispersar. Algumas conversas em sussurros começavam no fundo. Diego e sua prima trocavam palavras baixas, e o que quer que dissessem parecia digno de um drama. Mas em meio a tudo isso, não conseguia me sentir mais forte. Havia uma chance a cada instante de que toda aquela força se tornaria vulnerabilidade novamente. Não deveria, mas eu sabia que o dia seguinte iria trazer novos testes. No fundo, havia uma parte de mim que ansiava pela liberdade. A liberdade de não ter que dar satisfações a ninguém. Mas e se todos aqueles ao meu redor decidissem se afastar? Comecei a imaginar como então. O medo não se foi,
mas se camuflou por trás do orgulho. O dia terminou com a certeza de que a batalha estava apenas começando. Era hora de recomeçar, de reconstruir o que havia sido devastado. A raiva estava começando a se recuar, e uma leve esperança começava a surgir onde antes havia apenas desespero. Mas a incerteza ainda pesava sobre mim. Ela não havia terminado. Eu tinha apenas começado a sentir o que era se soltar. O que viria a seguir? Estava buscando o próximo passo, o detalhe que faltava. Sentia que em breve enfrentaria uma nova provação. Alguma coisa me dizia que o jogo não havia terminado. Algo novo e inesperado estava prestes a aparecer, e a única certeza que tinha em mente era que eu não estava sozinha, mas também não estava em paz. E o que mais poderia enfrentar? As imagens surgiam na minha mente, e a resposta estava em algum lugar nos dias que viriam. Os dias se passaram e eu ainda sentia o peso do que havia acontecido. O jantar com a verdade exposta ave. Na manhã seguinte ao confronto, eu acordei mais disposta. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto com uma luz dourada. Senti que precisava transformar aquele momento doloroso em alguma coisa produtiva. A primeira tarefa do dia era buscar um novo começo. Começar a reconstruir minha vida. Decidi que tinha que voltar a trabalhar. A paixão por escrever nunca havia morrido dentro de mim. Então peguei meu laptop e passei horas revendo meu portfólio. As palavras começaram a fluir, e eu redescobri a força que pensava ter perdido. Cada ideia que jorrava, cada frase, trazia de volta a mulher que eu conhecia. Eu tinha um talento, e não deveria deixá-lo escapar. Enquanto a manhã se transformava em tarde, recebi uma mensagem de uma antiga colega de trabalho. Ela estava procurando freelancers para um projeto de marketing. O coração disparou. Era a oportunidade que eu precisava. Oi, que bom te ouvir. Estou super disponível. Respondi, a empolgação transbordando. A felicidade. Os dias seguintes foram intensos. Eu mergulhei de cabeça na nova proposta. Trabalhar em casa novamente trouxe um equilíbrio inesperado ao meu cotidiano. Enquanto eu escrevia, os risos de David e Luna ecoavam pela casa. Comecei a me sentir inspirada a fazer mais e mais. A rotina de trabalho se misturava com brincadeiras, e os almoços em família se tornaram sagrados. Numa dessas pausas, sentamos todos juntos para almoçar. Mãe, por que você está tão feliz? Perguntou David, os olhos brilhando. Ele sempre percebeu as sutilezas da vida. Porque estou fazendo algo que amo, filho. Estou escrevendo de novo, eu disse, tentando contagiar a felicidade. A luz no olhar dele se acendeu. Você sempre foi a melhor escritora, ele exclamou. Aquilo tocou meu coração. Era nesse momento que percebi que não era apenas sobre mim, mas sobre o exemplo que eu estava dando aos meus filhos. Eles precisavam ver que se levantar após a queda era possível. Naquela noite, enquanto escrevia, a ideia de um projeto pessoal começou a brotar na minha mente. E se eu criasse uma plataforma online onde mulheres como eu pudessem compartilhar suas histórias, seus desafios e superações? Uma comunidade de apoio. A ideia parecia uma luz no fim do túnel. Fui ao Google e comecei a pesquisar. Eu imaginava um blog ou talvez até um canal no YouTube. As possibilidades começaram a se juntar, os planos a se cristalizar. Comecei a escrever sobre a minha experiência, sobre a superação, e isso trouxe uma sensação de renovação. O que antes era dor, agora se tornava esperança. A cada parágrafo que escrevia, sentia o peso do passado se afastando. Poderia ajudar outras mulheres a se erguerem também. No final da semana, eu já havia esboçado um plano e chamado algumas amigas para uma reunião. O café da manhã que organizei foi leve, mas as conversas pesadas. Que tal criarmos um espaço onde possamos ajudar umas às outras? Perguntei. As reações foram Ani. Isso é incrível! Precisamos de mais vozes como a sua, disse uma delas. Aquilo me encheu de coragem. Eu não estava sozinha nessa jornada. O apoio delas me impulsionava. O que antes era um projeto individual começava a se tornar uma missão coletiva. À medida que o projeto ganhava forma,
Uma grande parte de mim estava se entregando ao processo. Comecei a captar histórias de outras mulheres, histórias de força e vulnerabilidade. Quando fiz isso, percebi o quão forte e resiliente somos. O conforto que encontrei nesse projeto era maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Com o tempo, mais mulheres começaram a se conectar. Criaram um grupo no WhatsApp e as conversas não paravam. Conversas sobre encorajamento, sobre encontrar novos caminhos, sobre como acreditar na própria força. Cada mensagem era um lembrete de que a vida continuava e que eu não precisava carregar esse fardo sozinha. Os sentimentos de alívio e alegria eram como um novo ar, o que antes me sufocava. Quando o grande dia chegou, eu estava nervosa. O café estava cheio, mas isso também trazia algo animador. O grupo feminino se reuniria para ouvir as histórias uns das outras. E quando as mulheres começaram a chegar, fui tomada por um fervor que eu ainda não havia experimentado. Algumas vinham de longe, outras apenas do bairro, mas todas traziam histórias importantes. A energia da sala era contagiante. Cada relato se desnudava. Uma mulher falou sobre sua luta contra a depressão. Outra sobre o rompimento de um relacionamento. Mas todas acabaram mencionando como encontraram forças. Naquele dia, fui testemunha de como a vulnerabilidade nos conecta. Quando chegou minha vez de falar, eu respirei fundo. O coração pulsava violento. Eu sou a prova de que renascer é possível. Comecei, as palavras saindo com mais facilidade do que imaginei. Minha história não é só minha, é de todas nós. Juntas somos mais fortes. Ver as cabeças acenando me deu a força que eu precisava. Quando? E então, aplausos. As vozes dos aplausos ecoavam na minha mente, um símbolo de aceitação e apoio. Era ali que eu queria estar, cercada de mulheres que se entendiam, que se apoiavam. Uma verdadeira metamorfose estava acontecendo. Mas mesmo em meio a todas as vitórias, uma pontada de insegurança continuava no fundo do meu coração. Eu ainda não tinha visto o fim do que estava prestes a desdobrar. Diego não havia desaparecido. Ele estava ali, na minha mente, como um espectro lembrando do que havia acontecido. Embora a força surgisse, a luta ainda não tinha terminado. O que me deixava mais ansiosa era a possibilidade de que ele tentasse fazer parte da vida das crianças novamente. Será que ele ainda tinha algo a dizer? E se o que ele quisesse fosse mais do que uma simples reconciliação? Havia alguém que ele poderia ter trazido como um novo fardo? A dúvida ainda pairava entre mim e um futuro incerto. Enquanto isso, os dias continuavam e as conquistas pequenas se acumulavam. Estava preparada, mas uma pergunta pairava sobre mim. Eu estaria pronta para enfrentar o que estava por vir? Os meses passaram e aqui estou eu, vivendo a vida que sempre sonhei, mas que parecia tão distante há um tempo atrás. Entre risos, abraços e até algumas lágrimas, porque sim, a vida é assim. Finalmente encontrei meu ritmo. A luta que enfrentei não se apagou. Na verdade, ela me moldou. Quando olho para trás, lembro do momento em que tomei a decisão de recomeçar. O peso da traição, do medo e das incertezas foram transformados em coragem para construir algo novo. E ao longo do caminho, descobri que a força já existia dentro de mim. O segredo era acreditar nela. Hoje, meu projeto, um blog que nasceu da dor e das experiências que compartilhei com outras mulheres, se tornou uma comunidade vibrante. Jamais imaginei que esse espaço serviria não apenas para desabafar, mas para acolher e inspirar tantas mulheres. Temos encontros regulares, todos com histórias tocantes e ínspiras. Antes eu escrevia escondida, apenas como um alívio para minha mente. Agora, tenho clientes que me procuram para criar conteúdos sobre empoderamento feminino e superação. A sensação é indescritível. Estou finalmente fazendo o que amo e, mais importante, sendo reconhecida por isso. A liberdade financeira também começou a surgir. Até o aluguel, que antes era uma preocupação constante, agora se tornou uma parte gerenciável da minha vida. Estou conseguindo pagar as contas e, com o que sobra, investir em pequenas aventuras com as crianças.
Ontem mesmo, levei David e Luna àquela feira que eles adoram. O sorriso deles, ao ver as luzes e ouvir as músicas, é um presente que vale mais do que qualquer coisa. Esses momentos juntos me lembram por que lutei tanto. E a relação com meus filhos. Ah, isso realmente melhorou. A comunicação é fluida e cheia de amor. David está se tornando um adolescente sensível e consciente. E Luna, uma menina corajosa, que não tem medo de expressar seus sentes. Diego ainda faz parte de histórias que não podem ser apagadas facilmente. Em algumas semanas, ele tenta se aproximar de David e Luna. A preocupação ainda martela em mim. Mas aprendi a ser clara e firme. Quando ele aparece, mantenho a postura. Não vou permitir que seus erros me afetem. Os meus filhos merecem paz, e eu também. Conversei com eles sobre o pai. Claro, estão livres para expressar seus sentimentos, mas sempre os encorajo a ver as coisas como elas são. A honestidade não é uma traição, mas sim um passo poderoso. Ao fazer isso, consigo proteger a confiança que edificamos um no outro. Agora, aos sábados, organizamos nossas pequenas aventuras. Vamos ao parque ou à praia, onde cada risada se transforma em memórias vivas. E é nesses momentos que me lembro de como somos fortes. O amor que cultivamos vale cada lágrima derramada antes. Olhando para o futuro, sinto uma nova confiança brotando em mim. Esse novo ciclo trouxe inúmeras conexões, novas amizades além das já. E, ao compartilhar minha história com outras mulheres, percebo uma verdade poderosa. Não importa quantos anos você tenha ou quão difícil tenha sido sua trajetória, o recomeço sempre será possível. Isso me faz lembrar da importância de nunca subestimar seu valor. Você é um ser humano incrível e nunca deve esquecer disso. Sempre existe uma luz no fim do túnel. E se eu tivesse que deixar uma mensagem, uma lição que aprendi profundamente seria esta: a vida é um eterno ciclo de recomeços e cada passo dado na direção do seu verdadeiro eu é uma vitória a ser celebrada. Essa frase ecoa dentro de mim a cada dia. A busca por nós mesmas não possui prazo de validade. É para ser vivida com intensidade, amor e valor. A libertação que encontrei me apresenta novos horizontes. Eu sou grata por todas as lições e por cada pessoa que cruzou meu caminho. E que venham novos desafios, porque eu estou pronta para enfrentá-los. Sigo confiante, leve e cheia de vida. E agora, preciso que você faça.